O Blender 5.0 acaba de ser lançado oficialmente e a lista de mudanças desta vez é genuinamente insana da melhor maneira possível. Passaram-se apenas alguns meses desde o último lançamento, mas os desenvolvedores conseguiram incluir tantas mudanças interessantes, bem como abordar alguns dos pontos mais importantes do feedback da comunidade nos últimos anos. Então, estou muito animado com este e acredite em mim, depois de experimentar, você não vai querer voltar atrás. Meu nome é Jonathan Lampel, do Cookee.com, e neste vídeo vamos dar uma olhada em tudo o que há de novo no Blender 5.0. Há muitas novas mudanças de modelagem para se entusiasmar no Blender 5.0. Os primeiros são modificadores totalmente novos, pela primeira vez em muito tempo, e eles são, na verdade, construídos com nós de geometria sob o capô. Não temos tempo para cobrir todos os detalhes aqui, mas resumindo, há um novo array que possui dispositivos para ajustá-lo interativamente, suporte para arrays circulares, controle total sobre a randomização e a opção de manter o resultado como instâncias para melhorar o desempenho. Nem todos os recursos do modificador de matriz herdado são suportados, como limites iniciais e finais, compensações UV e a capacidade de mesclar apenas o início e o fim sem afetar o meio. Mas todos os outros modificadores baseados em nós continuarão a ser melhorados em versões futuras do Blender à medida que os nós de geometria se tornam mais poderosos. Enquanto isso, o array legado ainda está lá. A nova instância do modificador Elements pode ser usada para adicionar instâncias de outros objetos em vértices, arestas ou faces. O Scatter Surface também cria instâncias, mas é mais voltado para a distribuição de ativos de maneira natural. Isso já era totalmente possível em nós geométricos e não muito difícil para coisas simples, mas esse modificador torna muito rápido e simples fazer até mesmo distribuições complexas. As transformações aleatórias podem pegar essas instâncias ou instâncias de qualquer outro modificador e adicionar mais randomização. O novo modificador de entrada de geometria é simples e direto e adiciona ou substitui os dados de malha do objeto atual pelos de qualquer outro objeto ou coleção. E, por último, o modificador de curva para tubo cria tubos desembrulhados com V bem espaçados e uniformemente espaçados fora das curvas. Tem ainda a opção de tampas arredondadas. O que é ótimo sobre esses modificadores é que eles são fáceis de usar para iniciantes, mas também podem ser modificados internamente por usuários mais avançados, bem como usados em outros modificadores de nós de geometria como grupos de nós. É uma verdadeira vitória para todos. No modificador booleano, o método rápido foi renomeado para float para refletir melhor sua funcionalidade. Float, neste caso, significa a precisão de um valor em termos de programação e não como pairar. Os modificadores Metaphor e Surface Defor agora usam significativamente menos memória, têm desempenho de desfazer muito melhor e podem lidar com malhas mais densas. O modificador Multi-Resolução agora possui um botão chamado Conform Base que move os vértices base da malha para suas posições subdivididas. Agora você pode remover todos os modificadores do sistema de partículas de uma vez na guia Propriedades de Partículas. Os atributos Freestyle, Edge e Freestyle Face agora são apenas atributos genéricos que podem ser usados em modificadores e qualquer outra coisa. Um novo operador de adição, deformação de rede selecionada, agora envolve a seleção atual com a rede e aplica automaticamente o modificador de rede. Isso torna as deformações simples não destrutivas incrivelmente rápidas e a mesclagem por distância agora escolhe o vértice mais central para a mesclagem, o que torna situações como essa muito mais organizadas. Simetrize e Bevel no modo editar também tem suporte para mesclagem automática. E agora, para possivelmente a mudança mais esperada em toda esta versão, a seleção UV foi completamente reformulada. A sincronização de seleção agora está ativada por padrão e a seleção de um canto da face no editor UV também não seleciona todos os outros cantos da face que compartilham o vértice correspondente. Essa alteração também permite a seleção de faces verdadeiras, capturando faces sem rasgá-las. A seleção de ilha agora funciona enquanto a seleção de sincronização está habilitada e todas as operadoras agora oferecem suporte ao modo de seleção de sincronização. Simplificando, a seleção UV foi corrigida. Além disso, agora você pode empacotar ilhas em uma região personalizada que pode ser definida com o Ctrl B e limpar com o Ctrl Alt B ou no menu V. Há também um novo operador para organizar e alinhar ilhas, novas opções ao alinhar pontos e um novo operador para mover a seleção em uma distância definida. Você pode mover um bloco DIN em qualquer direção com apenas uma seta no teclado numérico. Mover-se por uma unidade de grade com a seta do teclado numérico de controle ou por um pixel com a seta do teclado numérico Shift e copiar as coordenadas UV espelhadas agora é mais rápido graças ao fato de ter sido reescrito em C++ em vez de Python. Nos modos Esculpir e Pintar, as opções de tamanho, força e instabilidade agora têm uma curva personalizável para a pressão do tablet. A pose de cobra, gancho, deformação elástica, polegar de limite e pincéis giratórios não mostram mais uma alternância de sensibilidade à pressão, pois não funcionavam bem quando isso estava ativado. Mas isso voltará novamente quando o problema for corrigido. Desfazer para deformações no modo Esculpir foi otimizado, o que reduz o uso de memória em cerca de 10%. Ativar a topologia dinâmica quando a malha possui atributos agora exibe um aviso melhor com a capacidade de cancelar e texturar. O modo Paint ganhou novos pincéis Pixel Art que são destinados principalmente para uso no editor de imagens e serão aprimorados para melhor uso na visualização 3D posteriormente.
E agora vamos ouvir quais são as atualizações do lápis de cera do nosso ilustrador residente, Paul KGG. Griase Pencil adicionou mais melhorias de qualidade de vida e correções de bugs. Para a versão 5.0 há apenas alguns, mas eles terão um impacto positivo na maneira como você trabalha. Uma nova ferramenta de caneta foi adicionada no modo de edição. Isso permitirá que você edite traços mais como um editor de spline. Quaisquer dados relevantes da curva agora podem ser vistos no painel Itens, permitindo ajustar manualmente as propriedades, como se você deseja que a curva seja cíclica ou não, ou até mesmo aumentar ou diminuir a resolução de uma curva. Os tipos de cantos para pontos podem ser definidos como redondos, planos ou agudos. Você pode defini-los por ponto ou selecionar vários entre definir o tipo de ponto. Definir pontos de edição para curvas parece mais com edição de curva. As cores dos pontos e tangentes foram definidas para refletir isso. Foi adicionado suporte para desfoque de movimento em objetos de lápis de cera e é calculado no momento da renderização. No entanto, há algumas coisas que você deve ter em mente, especialmente se estiver misturando lápis de cera em malhas. Em primeiro lugar, você precisa garantir que a profundidade esteja habilitada em suas passagens de renderização. Além disso, onde um lápis de cera e um objeto de malha se obscurecem, você pode notar uma nítida ausência de desfoque de movimento nesta área. Exportar Griase Pencils SVG tem sido uma ferramenta popular. As melhorias para esta versão adicionaram suporte para se você estiver convertendo seus pontos de traço para Bezier, Catmull, Ron ou NURBS. As curvas precisarão ter espessura uniforme para uma exportação limpa, o que sugere que suporte para espessuras variadas pode ser adicionado em algum momento no futuro. Meu nome é Wayne Dixon, trabalho para CG Cookie e quero falar sobre toda a animação e atualizações de Higgs. Na verdade, quero falar sobre alguns deles porque não tive tempo suficiente para encaixá-los todos. Como você pode ver, eles nem cabem em uma página. Esses são os de animação sobre os quais vou falar e esses são os de Higgs. Estou bastante animado com os dois últimos lá. Certo, vamos começar. Na animação, as teclas de atalho para pular para o quadro-chave seguinte e anterior foram invertidas por padrão. A seta para baixo agora avançará no tempo e a seta para cima retrocederá no tempo. O que, sei que essa também não é minha preferência, mas sincroniza-a com os outros editores. Na verdade, isso faz parte de um plano de duas etapas. O primeiro passo é torná-lo consistente. A segunda etapa é torná-lo uma preferência do usuário. A segunda etapa ainda não aconteceu, então você pode reverter manualmente por enquanto, se desejar. Isso é o que vou fazer. Trabalhar com múltiplas instâncias da mesma armadura agora é mais fácil porque o estado de seleção e o estado de visibilidade dos ossos agora mudaram para o nível do osso em vez do nível da armadura. Isso significa que ocultar um osso em uma instância não afetará as outras instâncias. Esta é uma mudança bem-vinda em relação a Christoph Lenefeld. Obrigado, Christoph. A cópia do complemento Global Transformers foi removida, porque foi deslocada dentro do próprio Core Blender. Você pode encontrá-lo na guia animação e também receber um retoque na interface do usuário. Obrigado a Nika e Sibrin por isso. Mais uma vez é possível selecionar câmeras a partir de seus marcadores simplesmente clicando neles com Ctrl. Você também pode segurar Shift para estender essa seleção. Obrigado por essa correção, Wayne Dixon. Espere, o quê? Seguindo em frente, todos os editores de animação agora desenham as linhas principais em múltiplos lógicos da taxa de quadros atual. Isso funciona muito bem quando você aumenta e diminui o zoom, como você pode ver, e torna muito fácil ver onde estão os segundos completos. Isso também é atualizado se você alterar a taxa de quadros. Não é legal? Obrigado. Blendadash. O plano original para o editor de linha de tempo no Blender 5.0 era que ele fosse totalmente removido e substituído por um rodapé nos outros editores de animação, que basicamente fizeram a mesma coisa no último minuto. Os planos mudaram e a linha do tempo sobreviveu, mas começará sua jornada de volta ao que era originalmente, que não é um editor de animação completo. É para isso que servem os outros. Portanto, se você estiver fazendo pequenas alterações, poderá usar a linha do tempo para isso. Mas se estiver realmente fazendo grandes manipulações de quadros-chave ou qualquer coisa parecida com animação, use os editores de animação para isso. Então, vamos dar uma olhada no início das mudanças. Então, o que há de diferente na linha do tempo? Agora aqui você está olhando para a versão antiga. A maioria das alterações são apenas visuais, onde este conjunto de chaves foi removido. Removido sob o capô, o resumo e os filtros de pesquisa funcionarão mais conforme o esperado, já que os dados da ficha antidrogas não vazam mais para essas informações. E no lado direito, esta guia propriedade supérflua foi removida. É provável que haja mais mudanças no futuro, mas este é o início de sua nova jornada. Agora vamos dar uma olhada naquele novo rodapé de que falei anteriormente. Na parte inferior de todos os outros editores de animação, você verá os controles de reprodução e todos os mesmos recursos que a linha do tempo possui. Isso é ótimo. Significa que se você é um animador,
pode abandonar a linha do tempo como Microsoft e o Windows 10. Além disso, o menu de configuração de teclas recebeu um pouco de atenção. Agora você pode realmente ver qual conjunto de chaves está ativo sem precisar abri-lo. Isso é incrível. Obrigado, Pablo Vasquez. E agora na planilha de informações você também pode ver as informações do cache. Esta é mais uma atualização do Pablo. Ele está pegando fogo. Também no novo rodapé, há um operador de salto no tempo. Com esses botões aqui, você pode pular quadros e definir o valor. Isso é um segundo. Então quando pularmos para frente ou para trás, será exatamente um segundo. Vamos passar para os frames. Vamos fazer 10 frames. Agora vai pular a cada 10 frames. O atalho para pular para trás é controlar a seta para a esquerda e o atalho para pular para frente é controlar a seta para a direita. Obrigado, Nick Berkeley. Houve muitas melhorias acontecendo nas chaves de formato. Na versão anterior, vimos os novos operadores From Objects e Update From Object. Agora temos versões invertidas deles. Isso significa que se sua forma terminar com L ou R, ela criará ou atualizará a versão invertida com um clique. O antigo new from mix foi renomado para new combined. E esta cópia do objeto é o operador necessário para copiar a chave de forma ativa de um objeto para outro. Também é possível selecionar várias chaves de forma de uma só vez. Isso é ótimo. Isso torna possível alterar, clicar e alterar vários valores de uma só vez. Obrigado. Todas as outras coisas que você esperaria que funcionassem nesta lista agora realmente funcionam. Então solte e arraste para reordenar. Sim. F2 para renomear. Sim. X para excluir. Sim. Embora tenha cuidado com isso. Ok. Além disso, você notará que não poderá mais mover sua forma para cima para substituir a forma base. Nas versões anteriores, era muito fácil quebrar seu equipamento dessa forma. Agora, se quiser substituir a forma base, você pode clicar com o botão direito e escolher Criar base. Então agora você não pode quebrar seu equipamento acidentalmente. Você pode quebrá-lo de propósito. Houve duas mudanças na pintura de peso cometidas por Shankin. Um deles é que o peso 0 agora foi alterado do padrão nenhum para ativo. Este é um padrão muito melhor porque mostra mais facilmente seus vértices não autorizados. Além disso, o algoritmo do pincel foi atualizado para facilitar a pintura de volta a 0. Antes dessa mudança, você tinha que enviar spam para o botão para zerá-los completamente. Obrigado, Sean. As substituições Bone Transforming têm dois novos recursos incríveis. Este é um exemplo inventado, mas mostrará como esses recursos são incríveis. Digamos apenas que você tem um osso de controle que está em um local diferente do osso de deformação. Já era possível exibir esse widget naquele local diferente com a opção de substituição de transformação. Isso é o que acabei de fazer aqui. E você pode ver que o widget é exibido naquele local. Embora esta seja apenas uma mudança visual, você ainda pode ver que o dispositivo é exibido no local verdadeiro. E se você girar, poderá ver que esse é o ponto de articulação. Agora, aqui está o primeiro dispositivo de efeito de opção. Isso moverá visualmente o gizmo para o novo local, mantendo o pivô nesse local verdadeiro. Mas o uso como pivô também moverá o pivô para esse novo local. Isso é incrível. Obrigado, Christophe. Melvin quer beijar você na boca. Componha-se, Wayne. Pela primeira vez em muito tempo, uma nova restrição foi adicionada ao Blender. Podemos agradecer ao Cartesian Caramel pela nova restrição de atributos de geometria, que é super bacana em todos os 3 eixos. Esta restrição amostra diretamente um quaternion vetorial ou um atributo de matriz 4x4 da geometria e pode aplicá-lo às transformações daquilo ao qual você adiciona a restrição. Então isso é um objeto ou um osso. Se parece legal? Sim, é. Vou mostrar alguns exemplos rápidos. Neste exemplo, há uma simulação de nó geométrico que traduz um único vértice entre diferentes objetos vazios e também armazena um atributo nomeado. Essa não é a parte da restrição. A restrição está aqui na câmera, que está copiando a matriz de transformação daquele vértice. A restrição pode mostrar um vetor, um quaternio ou uma matriz, mas também precisa saber o nome desse atributo. Esse é o mesmo nome que está sendo armazenado pela configuração do nó de geometria. Veja só, agora, quero salientar que é o vértice que está se movendo aqui, não o container do objeto. Legal, então este exemplo estava usando nós de geometria, mas na verdade você não precisa. Aqui eu tenho uma cabeça básica de macaco e um avião. Eu só quero que a cabeça do macaco acompanhe o rosto. Então, irei para as restrições do objeto e adicionarei a nova restrição de atributo de geometria e escolherei o plano como objeto-alvo. Agora, por padrão, ele irá pular para o primeiro ponto ou vértice e podemos alterar o índice e ele mudará para o vértice diferente. Vou apenas mudar isso para o rosto. Mas e se eu quiser mover o rosto para cá e dimensioná-lo? Se eu quiser que o macaco acompanhe, existe esta opção aqui para compensar com a transformação de destino. Boom,
Nossa cabeça de macaco agora está acompanhando a transformação daquele rosto. A beleza disso é que é uma maneira mais elegante e precisa do que fazer a criação de 3 vértices que costumávamos fazer. Além disso, está em forma de restrição. Então podemos adicioná-lo em qualquer lugar da pilha que quisermos e que será respeitado. Legal, e agora você está se perguntando, isso funciona com ossos? Sim, é verdade. Voltarei ao exemplo anterior, onde acabei de adicionar um único osso. Adicionarei a restrição óssea do atributo de geometria. Escolherei o objeto-alvo que era aquele único vértice. Agora precisamos ter certeza de que digitamos o mesmo nome do atributo que estava sendo gerado pelos nós geométricos. E queremos que esta seja uma matriz 4x4. E agora isso deve funcionar. E aí está. Armaduras interagindo diretamente com nós geométricos sem muitas soluções alternativas. Não é ótimo? Agora vá em frente e faça algumas coisas criativas. Com tantas novidades de nós de geometria no Blender 5.0, há muito o que abordar, então me perdoe se eu não fizer uma introdução divertida, mas vá direto ao assunto, começando com o que aconteceu com os soquetes de nós de geometria, porque tudo parecerá um pouco estranho se não entendermos isso primeiro. O formato dos soquetes dos nós geométricos sempre foi significativo, então o que já sabíamos e talvez não soubéssemos que sabíamos? Bom, no Blender 4.5 eles funcionam assim. As tomadas circulares eram para valores únicos. Os soquetes de diamante eram para campos, e um diamante com um ponto nos dizia que a entrada pode transportar campos, mas atualmente está sendo usada com um único valor. Porque no 4.5, esses formatos de soquete podem mudar dependendo do que está conectado a eles, o que é um pouco parecido com o que acontece com minha avó quando ela assiste notícias a cabo. Essas regras nos serviram muito bem até agora, mas desde que foram implementadas pela primeira vez, a compreensão do que poderia ser um sistema de soquete simbólico evoluiu. Então o Blender 5.0 é um novo amanhecer. É uma oportunidade para simplificar este sistema para que atenda melhor às nossas necessidades atuais e como uma base mais sólida para os recursos do futuro. Então, primeiro a nova barra vertical, um monólito de soquete. A sua rigidez estoica representa uma dedicação absoluta a valores únicos. Não se não há mas. Em contraste, o círculo é agora o mais versátil dos soquetes, permitindo ou produzindo todos os diferentes tipos de dados. O diamante ainda espera um campo ou gera um campo, mas não existe mais aquela variante de diamante pontilhado. Isso foi removido porque podemos saber o status de um soquete de campo a partir do macarrão conectado a ele. Sabemos se ele está carregando um campo, se o macarrão é listrado, e sabemos se ele está solteiro se não estiver, ou se está postando stories no Instagram às 3 da manhã. Os soquetes nos nós simplesmente não mudam mais. Suas formas são agora uma representação simbólica estática, expressando explicitamente o que eles esperam ou geram. Essa precisão agora permite novos formatos de soquete, e chegaremos a um em alguns minutos. Mas primeiro, também houve uma mudança no local onde você verá os soquetes, porque os menus em alguns nós agora os possuem. Isto significa que agora podem ser controlados não apenas a um nível superior, mas como parte dos sistemas que construímos. Alguns nós tiveram o soquete adicionado, e outros também, embora não seja adequado para todos os nós com o menu agora. A vida não seria mais simples se tivéssemos que lidar apenas com um macarrão? Mas não vivemos numa utopia organizada, e quanto mais macarrão você tiver, mais difícil será manter o controle ou manter-se arrumado. Insira um novo nó combinar pacote configurável. Isso, tanto nos nós de geometria quanto nos nós de sombreamento, nos permite combinar vários noodles em um pacote configurável. E um pacote é um único macarrão de um novo tipo, o tipo pacote. Isso pode então seguir para qualquer lugar da árvore de nós que você precisar. Um único canal limpo para todo o macarrão combinado dentro dele. Quando chegar lá, conectá-lo a um nó de pacote separado cria um soquete para cada macarrão combinado, para que você possa liberá-los. Se quisermos adicionar um novo macarrão ao pacote, ainda podemos conectá-lo ao nó combinador. Mas agora que adicionamos um soquete, precisamos dizer aos dois nós qual sincronizar com o outro. Portanto, sincronizar o nó combinado com o nó separado exclui nosso soquete de novas instâncias. E se conectarmos as instâncias novamente, sincronizar o nó separado com o nó combinado permite que o nó das instâncias se junte a seus amigos. E por falar em adesão, não,
Não estou falando do meu Patreon. Você também pode juntar pacotes em pacotes com o nó Join Bundle. E isso é pacotes, uma pequena e poderosa mudança de paradigma de um recurso projetado para nos ajudar a manter nossas vidas organizadas. Mas isso não acontecerá se você simplesmente enfiá-lo em uma gaveta e nunca mais usá-lo. Em seguida, o nó de visualizador passou por uma grande reformulação. Agora podemos não apenas usá-lo para visualizar dados não geométricos na planilha, mas também podemos ver valores únicos diretamente no nó. Estou demonstrando isso com o novo nó String Tovalue, que faz o oposto de seu valor irmão gêmeo para string. Eles são adoráveis juntos, mas se você os vir de mãos dadas no corredor de um hotel, talvez queira pedalar seu triciclo para longe deles o mais rápido que puder. O nó visualizador agora suporta vários valores de entrada e faz isso dinamicamente. Desconectar coisas do visualizador também é dinâmico, com os soquetes sendo removidos automaticamente, mas Ctrl+Shift+clique ainda funciona da mesma maneira que antes. O visualizador agora pode aceitar pacotes trabalhando em conjunto com a planilha para espionar seus valores. E não se contenta em apenas ver tudo dentro do editor de nós, porque agora ele irá avisar quando o modificador de nó de geometria não estiver sendo avaliado. Já que nos aventuramos no modificador, exibir o painel gerenciar agora é opcional e há mais atualizações do departamento para ajudar você a entender o que está acontecendo, porque as sobreposições de texto de atributos agora são significativamente mais fáceis de ler. Com o texto para o domínio do canto perfeitamente deslocado em cada canto, e o texto com vários componentes agora dividido em linhas rotuladas separadas para que sejam muito mais legíveis. Em seguida, chegamos a um tipo de geometria que chama muito a atenção nos volumes do Blender 5.0. Trabalhar com volumes em nós de geometria tem sido muito limitado até agora, mas aí vem o soquete da grade. Temos um novo soquete porque os nós agora podem lidar com um novo tipo de estrutura de dados, que organiza informações em grades volumétricas. Os dados armazenados não são novos, pode ser flutuante ou vetorial ou outros tipos de dados primitivos. O que o torna uma grade é como ele é organizado como dados volumétricos, como padrão da indústria OpenVDB. Demonstrarei com a nova malha para nó de grade, convertendo esse cubo em uma grade de densidade e visualizando essa densidade com um visualizador para converter essa grade flutuante de valores de densidade em geometria de volume do mesmo tipo que você criaria fora dos nós de geometria. Armazenar grade nomeada nos permitirá armazená-la com uma densidade desse volume. Agora, uma das coisas que torna este novo sistema de grade tão poderoso é que os valores armazenados são apenas dados primitivos, então podem ser modificados com nós matemáticos padrão, como subtrair a densidade deste cilindro da densidade do cubo. A chegada das grades no Blender 5.0 significa que os nós geométricos agora podem aproveitar dados volumétricos de maneiras quase ilimitadas. E esses dois nós são realmente apenas a ponta fina de uma grande nuvem de novos nós de grade. Por exemplo, cada um deles tem seu objetivo, em vez de definir e criar uma malha a partir de uma grade. Existem também nós que recuperam propriedades úteis dos valores da grade. Depois, há um nó campo para a grade que cria novas grades avaliando campos em uma grade existente. Existem nós que ajustam a dispersão das grades para permitir mais controle ou melhorar o desempenho. Nós que recuperam informações diretamente das grades e outros que as escrevem para eles se acasalam. O nó da grade advec move valores de Voshell ao longo de um campo de velocidade. E há todo um conjunto de nós de grade SDF que serão especialmente de interesse para quem acabou de aprender que seus móveis não são feitos de SDF. Então, sim, nós de grade. Em seguida, o nó gama agora está disponível em nós geométricos, e o nó de valor aleatório agora produz números inteiros grandes melhores ao custo de produzir valores de saída diferentes em comparação com antes. Ilhas Pakova agora tem as opções de método de forma de caixa delimitadora, casco convexo e forma exata. Embora o novo modo tangente UV nos dê acesso aos vetores tangentes em uma malha, ele possui um modo rápido, que é chamado de rápido porque calcula tangentes 4 vezes mais rápido que o modo exato, que, embora não tão rápido, é compatível em outras partes do Blender. O nó requer um mapa UV na malha,
E estou demonstrando o que são as tangentes instanciando várias pequenas setas no rosto de Suzanne. Em seguida, criando uma tangente UV a partir de seu mapa UV para que eu possa usar esse vetor para conduzir a rotação. Então, se você ainda não entende, pelo menos você será hipnotizado e pensará que entende. A seguir, temos acréscimos à biblioteca essencial, aqueles nós que não são realmente nós, mas grupos que caminham entre nós sonhando com aceitação. A rotação aleatória que permite gerar uma rotação entre um zênite mínimo e máximo. Depois, há 4 grupos com o tipo de funções matemáticas que algumas pessoas acham que você precisa explicar para usar nós geométricos. Agora existe uma face, canto, ângulo e comprimento da aresta. A seleção de grupo ganha destaque com grupos que nos permitem criar uma caixa de seleção ou esfera de seleção, tanto com widgets quanto com um grupo que seleciona com base em normais. E agora existem 4 grupos desse tipo que fazem perguntas seletivas, um que pergunta sobre o status de divisão do A ou V. E as outras são todas perguntas que foram feitas em algum momento por Bono. Os 6 grupos de nós que são os 6 novos modificadores do Blender 5.0 também são ativos essenciais, mas tenho certeza que alguém está falando sobre isso. Então vou me concentrar nos 2. Grupos de operadores que suavizam a geometria em iterações e deslocam a geometria que a desloca em subetapas. Podemos adicionar um processo pós-subetapa graças aos fechamentos e sua nova cor de nó bacana. Mas o que é um encerramento? Eu ouço você perguntar. Bem, esta é a zona de encerramento. Mas não é aquela onde o seu ex lhe devolve as meias. Não, tudo o que acontece em uma zona de fechamento é avaliado em outro lugar com a avaliação de fechamento. Como isso funciona? Bem, aqui, passando por esse nó de geometria, temos alguns exemplos. Se eu conectar a zona de fechamento ao nó de avaliação de fechamento com um novo macarrão de fechamento, agora teremos geometria passando por aqui, que é chegar lá passando por aqui para uma demonstração de qualquer coisa para ser poderosa, precisa ser simples. O desafio de demonstrar encerramentos é que eles são mais poderosos quando as coisas não são simples. Então, vamos fingir que estamos no limite de uma vasta e entre em cada árvore de nós. Na verdade, isso não faz parte de uma vasta e entre em cada árvore de nós, é apenas uma reprodução para o propósito desta demonstração. Alguns gostam de pensar em encerramentos como funções, mas eu não chamo algo de função a menos que esteja segurando uma taça de champanhe. Prefiro pensar nisso como macarrão não linear. A capacidade de inserir macarrão no meio de uma árvore de nós com tudo o que eles carregam ou penduram nele. E podemos passar novos nodes pela zona de fechamento por meio do nó de fechamento de avaliação, sincronizando seus soquetes de ficção científica praticamente da mesma maneira que fazemos com os pacotes. O que torna os fechamentos tão poderosos é que, se colocarmos nossa vasta entre em cada árvore de nós em um grupo, uma zona de fechamento nos dará a capacidade de ainda adicionar operações em seu mapa. Operações que também podem conviver em grupo, permitindo a construção de sistemas modulares muito mais flexíveis. É assim que eles colocam recheios diferentes nos mesmos tipos de donut. Mas, ironicamente, eles tiveram que aprender primeiro os nós geométricos. Então esse é o Blender 5.0, uma atualização triunfante e transformadora para nós geométricos. Se nós de geometria são o seu jogo, considere-o bem e verdadeiramente mudado. O Blender 5.0 recebeu uma grande atualização no departamento de cores. Primeiro, agora você pode enviar para monitores HDR. Para acompanhar isso, você também pode usar transformações HDR View. Há uma nova versão HDR do AGX, bem como suporte total para as transformações ACES 1.3 e ACES 2.0. O pipeline de cores ACES completo para aqueles que estão trabalhando com imagens de outros aplicativos que usam ACES e agora é suportado porque você também pode alterar o espaço de trabalho do Blender para ACES CG. Embora se você não estiver importando e exportando dados ACES, talvez seja melhor usar Rec 2020 se você for usar uma gama mais ampla, pois introduz menos complicações. Rec 2020 pode permitir que Cycles e EVE misturem as cores das luzes refletidas com um pouco mais de precisão, mais próximo da renderização espectral, embora não tão bom. Esteja ciente de que se você mudar para Rec 2020, visualize transformações que não foram construídas pensando nisso,
como o PBR neutro pode ser uma fonte de clipping. A QX, porém, funciona muito bem. Saiba também que espaços de trabalho maiores alteram a cor resultante quando você insere valores RGB brutos nos nós. Também pode permitir que você obtenha valores negativos no seletor de cores, o que pode ser confuso. Isso ocorre porque o novo lado linear do seletor de cores mostra a cor relacionada ao espaço de trabalho linear, enquanto o lado perceptual do seletor de cores mostra a cor relacionada ao sRGB. Ao escolher cores para materiais e luzes ao usar espaços de trabalho maiores, geralmente recomendo manter o lado perceptivo do seletor de cores. Caso contrário, você não obterá muitos dos benefícios da mistura de cores que mencionei anteriormente. Imagens e filmes também podem ser salvos em formatos HDR e em ampla gama de espaços de cores, para que diferentes dispositivos possam exibi-los corretamente. O menu de tipo de arquivo de saída de imagem foi limpo e os formatos mais comuns agora estão no topo. Quando se trata de nós, os recursos de agrupamento e fechamento dos nós de geometria também estão disponíveis no Shader Editor, o que abre um mundo totalmente novo de possibilidades, assim como a zona de repetição no editor Shader e a opção de menu. A textura do céu tem um novo espalhamento múltiplo padrão, que é mais preciso e mais bonito, especialmente durante o nascer e o pôr do sol. Um novo nó processual chamado Radial Tiling agora permite criar todos os tipos de formas e padrões de ladrilhos com cantos arredondados. O bom e velho Voronoi agora é várias vezes mais rápido do que era antes se você estiver renderizando na CPU. A textura de densidade de pontos foi removida, pois tudo o que ela fazia agora pode ser feito muito melhor com nós geométricos. O cozimento a partir do modificador de multiresolução também foi significativamente melhorado e você pode até criar mapas de deslocamento vetorial a partir dele agora. E para o cozimento em geral, agora você pode preparar apenas os nós de imagem selecionados, em vez de todos os nós ativos. E, por último, a vinculação LED agora pode ser substituída por substituições de biblioteca. E agora vamos ouvir sobre as atualizações específicas do mecanismo de renderização do nosso colega acadêmico. Olá a todos, é Carois aqui do 2Minute Papers. O Blender 5.0 é uma grande mudança no número de versão e há algumas melhorias impressionantes na renderização que refletem isso. Em Cycles, a subdivisão adaptativa recebeu outra rodada de melhorias e finalmente não é mais considerada experimental. Agora é sempre exibido no modificador de superfície Subdivision. Se você estiver usando um mecanismo de renderização como o Cycles que o suporta, agora ele funciona corretamente com mapas normais e há uma nova opção para fatiar o espaço do objeto que permite usá-lo em objetos instanciados, mas sem a perda de desempenho que vem com a realização das instâncias. Os shaders de metal agora podem usar interferência de filme fino, o que permite simular de forma realista as belas cores do metal oxidado, anodizado ou temperado. Tão bom! Os volumes agora são renderizados com um novo algoritmo imparcial chamado Null Scattering, que remove artefatos quando dois objetos de volume se sobrepõem. Funciona melhor na maioria das cenas, mas pode ter pior desempenho em alguns casos. Então você sempre pode voltar ao método de polarização anterior nas configurações de volume. Os volumes também são renderizados com um pouco menos de ruído na GPU graças à amostragem mais avançada e a uma biblioteca de volumes melhor otimizada. A varredura de subsuperfície também foi aprimorada e não fica mais escura de mais perto das interseções de objetos. Câmeras OSL que permitem projetar suas próprias lentes personalizadas para a renderização agora suportam mais tipos de entradas na interface. Eles também não dependem mais da distância focal do Blender para o tamanho da abertura, o que adiciona muito mais flexibilidade para o efeito de profundidade de campo. As curvas agora podem ser renderizadas como curvas 3D lineares, o que não é tão bonito de perto, mas parece bom de longe e pode reduzir o tempo de renderização pela metade ou mais em alguns casos quando um personagem tem muito cabelo. Usuários avançados de shaders agora podem acessar informações sobre se um raio passou ou não por um portal BSDF. Uma aplicação prática é que ele será usado para fazer com que as ferramentas gratuitas de pinceladas do site do mecanismo de extensão do Blender tenham uma aparência ainda melhor. Há também uma nova passagem para tempos de renderização que pode ser usada para identificar e corrigir as partes de sua cena que estão sendo renderizadas lentamente, e a opção de renderizar sem blocos para que renderizações massivas de 16K não travem quando ficarem sem memória. Mas você ainda pode definir o tamanho do bloco para maior que sua renderização, se realmente desejar. No mecanismo de renderização em tempo real do EVE Blender, curvas e cabelos agora são renderizados de forma muito mais realista, com melhor espessura, alto sombreamento aprimorado e um tipo de curva mais arredondado. Eles agora também respeitam os atributos de raio, cíclico e resolução, assim como os ciclos de sondagens de luz que são usados para pré-calcular a iluminação refletida complexa em tempo real.
Os renderizadores agora são mais rápidos e a IO permanece responsiva enquanto está funcionando. A substituição de materiais na camada EVE Hyper-View agora é suportada. O renderizador de viewport do Blender também ganhou destaque no Blender 5.0. Os materiais Matcap foram completamente reformulados em resposta ao feedback do usuário. Então agora todos eles suportam a caixa de seleção de iluminação especular. Portanto, quer você esteja modelando superfícies duras, esculpindo personagens ou visualizando digitalizações, seus objetos ficarão incríveis. E nem todas as cenas de estilo que fazem uso intenso de instâncias agora são renderizadas de 150 a 300% mais rápido. Imediatamente notaremos algumas diferenças quando estivermos no nó compositor editor. A caixa de seleção nos nós na parte superior desapareceu. A árvore de nós de composição agora é seu próprio bloco de dados, e portanto, podemos ter vários layouts de nós em um arquivo combinado. Ainda não tenho nenhum aqui, mas é claro que posso simplesmente clicar no novo para criar um e depois renomeá-lo para algo. Então, se eu apenas fizer algumas alterações aqui, por exemplo, adicionando um novo grupo de nós tabulando para fazer um pouco de edição de nó ali, em seguida, tabulando novamente para conectá-lo em nosso layout de nó principal, darei a esse grupo de nó seu próprio nome também. Depois de salvar esse arquivo, posso pular para um novo arquivo de mesclagem, em seguida, ir para o arquivo e anexar, encontrar o arquivo de mesclagem salvo, encontrar a pasta da árvore de nós e nossos grupos de nós prontos para serem anexados. Vou apenas acrescentar o grupo de nós algo incrível e veremos no menu suspenso que isso traz ambos os grupos de nós de qualquer maneira. Depois de selecioná-lo, veremos nossos nós. Também podemos notar que o antigo nó composto desapareceu e foi substituído por um nó de saída de grupo que basicamente faz a mesma coisa. Mas provavelmente a mudança mais reconhecível no editor do compositor é esta prateleira de ativos com todos esses grupos de nós pré-construídos que podem ser clicados e arrastados para a janela para obter determinados efeitos. Veremos rapidamente vários deles e primeiro ativarei a guia Efeitos de Câmera e Lente e a guia Criativo. Em seguida, darei uma olhada no resultado da aberração cromática que nos dá aquele atraente deslocamento de divisão de canal de cores e podemos tabular neles para ver o que está acontecendo com todos os nós para criar esse efeito específico, se desejarmos. O ruído do sensor obtido, que nos dará aquele ruído de pixel aleatório produzido por uma vinheta do sensor da câmera, é muito comum e nos dá aquela escuridão nas bordas, ajudando a enquadrar nossa imagem. Na aba Criativo, temos sépia para aquele visual de foto vintage, temos tons divididos, o que nos dá uma maneira rápida de tingir realces e sombras com cores diferentes. Há também o efeito de ajuste de imagem que nos oferece alguns controles completos para contraste, aumento de cor, clareza e nitidez. A máscara de nitidez tornará a imagem mais nítida, aumentando o contraste ao longo das bordas da imagem. Há mais nós planejados conforme mostrado aqui, que parecem ser uma adição muito bem-vinda. Outra adição que tem consequências de longo alcance é que agora não existem apenas nós de compositor para a cena, mas também o compositor pode agora ser usado como sequenciador de vídeo. Portanto, todos esses efeitos de que falamos e muito mais podem ser utilizados para o sequenciador. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, há um menu suspenso para escolher entre os dois, nós de cena ou nós de sequenciador. Se tivermos definido como sequenciador, ele mostrará os nós relacionados à faixa de canal selecionada no sequenciador. Um novo nó convolve foi adicionado que recebe uma imagem e um kernel como entrada. Este provavelmente não é o lugar para iniciar um tutorial sobre kernels, mas brevemente podemos pensar em um kernel como uma pequena grade de valores que diz como misturar um pixel com seus vizinhos imediatos. Portanto, é bom para coisas como desfoque ou outros filtros, como nitidez ou detecção de bordas. Em outras palavras, podemos fazer uma filtragem personalizada muito legal com ele. Provavelmente, um dos melhores casos de uso para isso pode ser algumas formas personalizadas como esta. Aqui eu renderizei uma pequena imagem 32 por 32 da cabeça de Suzanne, que como podemos ver cria uma espécie de efeito bokeh. Há um exemplo escotópico bastante selvagem aqui que o desenvolvedor Omar gentilmente compartilhou conosco e funciona muito bem nessas situações de pouca luz à luz de velas. E como podemos com os controles e as travessuras dos nós internos, as coisas podem ficar bastante complicadas com eles. A opção de kernel também é adicionada ao nó Glare, que pode apenas convolver os realces com base em qualquer limite que atribuímos a ele, quer queiramos que mais ou menos da imagem seja afetada. O nó de brilho também agora possui um modo de raios solares que basicamente substitui o antigo nó de raios solares e é muito mais fácil de usar e obter resultados de alta qualidade imediatamente. O nó também possui uma entrada de jitter que acelera a execução do nó às custas de uma saída mais barulhenta e granulada, que também pode servir como um bom controle para uma aparência mais artística, dando-lhe uma textura sutil e bastante atraente para os feixes de outra forma imaculados.
Algumas outras melhorias são que o modo de brilho de neblina do nó de brilho agora é mais realista. Temos mais dispositivos, então o nó dividido, por exemplo, suporta a rotação. O nó de deslocamento agora possui uma opção de interpolação e extensão. Então digamos que se estivéssemos deslocando uma imagem loucamente até o ponto em que ela revela esse padrão xadrez ou transparência, em outras palavras, podemos definir as extensões para repetir e partir em algumas aventuras multidimensionais bastante interessantes. Da mesma forma, todos esses nós agora também têm uma opção de modo de extensão. O nó de distorção da lente agora mantém a transparência. No 4.5, se você tentar usar a distorção da lente na janela de visualização com transparência, por exemplo, você fará com que esse buraco negro comece a surgir, enquanto no 5.0 o resultado é exatamente o que você deseja, supondo que você não queira um buraco negro por algum motivo. O nó alfa agora suporta operações disjuntas e conjuntas. Você pode querer confiar neles quando tiver várias camadas de alfa com semi-transparência que precisam ser mescladas, o que ajuda a evitar possíveis efeitos de halo indesejados que você poderia obter de outra forma. O compositor agora tem um nó de menu de alternância, então aqui acabei de conectar alguns dos novos filtros em um grupo de nós então, o que escolhermos no menu suspenso, usaremos o que está acontecendo naquela opção específica. Portanto, podemos tornar isso tão complicado quanto quisermos aqui nos bastidores, mas é facilitado para o usuário com apenas uma simples mudança de menu. Um novo nó de conversão para exibição foi adicionado. Para a maioria dos fluxos de trabalho, é recomendado usar as principais opções de gerenciamento de cores, mas para alguns casos de uso avançados, isso poderá ser útil. Algumas coisas que podem valer a pena mencionar e que foram ajustadas são que o produto escalar do nó normal foi removido, então basta usar o nó do produto Vector Matte. Como os nós de texturização processual foram adicionados, o nó de textura antigo é redundante, portanto foi removido. O nó de saída de arquivo foi redesenhado para uma melhor experiência do usuário e está mais alinhado com o comportamento dos demais nós. Por exemplo, agora suporta arrastar links para criar uma nova entrada. Então, esses são os destaques do que eu queria mostrar aqui no momento, mas como podemos ver, há ainda mais melhorias gerais interessantes agora. Porém, vamos passar para Martin Kleckner para falar sobre a edição do vídeo. Atualizações nas versões anteriores do Blender. Ao trabalhar em uma edição de vídeo, se você decidisse que algo precisava ser mudado em sua cena 3D, você não poderia simplesmente começar a editar a cena diretamente. Você tinha que mudar para uma cena específica, fazer as alterações e depois voltar para a edição, o que era bastante inconveniente. Com a versão 5, a cena do sequenciador agora é independente das cenas 3D, o que significa que você pode alterar suas cenas 3D enquanto edita no editor de vídeo. Deixe-me mostrar a você. Tenho aqui uma cena do meu projeto histórico e agora vamos entrar no layout de edição do vídeo. Agora você precisa primeiro criar uma nova cena. Vamos chamá-lo de editar. E com isso posso facilmente adicionar minhas outras duas cenas que estão presentes no arquivo de mesclagem em minha linha do tempo. Em uma janela extra posso abrir uma viewport 3D e aqui mudar para uma das cenas para editá-la. E quando você der uma olhada aqui, sim, o sequenciador ainda está configurado para edição, então posso continuar trabalhando nele mesmo enquanto ajusto as cenas na janela de visualização. E isso simplesmente não era possível nas versões anteriores. Este é um grande negócio para quem cria suas animações e curtas-metragens diretamente no Blender. Agora é muito mais rápido fazer edições em qualquer lugar, alterar coisas e ver as alterações imediatamente na janela de edição. Aqui criei um layout especial onde uma parte é dedicada à edição da cena e outra à edição do vídeo. Neste caso, é muito útil sincronizar o tempo entre suas cenas e o sequenciador com este botão. Uma maneira simples de manter várias cenas em perfeita sincronia durante a depuração e a reprodução. E quanto à renderização? Você pergunta, qual cena irei renderizar quando pressionar F12? Fácil. Você pode pressionar F12 para renderizar a cena ativa ou Alt F12 para renderizar a cena do sequenciador. Ou você sabe, basta clicar aqui no menu. Uma grande adição é o modificador de faixa compositor. Agora você pode aplicar composição baseada em nós diretamente nas faixas do sequenciador. No compositor, basta mudar para o modo sequenciador e começar a construir árvores de nós. E isso é incrível, use grupos de nós pré-construídos como esta vinheta ou filme Grain, Chromatic Aberration e outros. Isso é algo que sempre quis no sequenciador e agora finalmente é real. Agora, para as alterações restantes, vamos examinar isso rapidamente. Você já deve ter notado que os modificadores de faixa agora foram movidos para aqui, no menu Propriedades nesta nova guia. Muito mais conveniente e uniforme assim. Ao adicionar novas faixas, elas agora são soltas onde o mouse está e você pode movê-las imediatamente.
Um novo rodapé adiciona controles de reprodução e alças para as faixas de vídeo e áudio, agora fixadas nos limites do conteúdo subjacente por padrão. A pré-busca agora pode ser encontrada aqui no menu da prateleira e é muito mais rápida que nas versões anteriores, melhorando um pouco a reprodução. Agora existe uma ferramenta de deslizamento no menu Ferramentas, permitindo deslizar o conteúdo das tiras em vez de apenas brincar com as alças de entrada e saída. Além disso, foram adicionadas ferramentas de seleção de círculo e laço, faixas muito pequenas, mas com belos detalhes que podem ser copiadas e coladas diretamente da região de visualização. Além disso, agora você pode arrastar vários elementos de uma vez para a linha do tempo. Em relação aos sons, agora você pode acelerá-los ou desacelerá-los e o Blender manterá o tom automaticamente. E, finalmente, os modos de exibição foram aprimorados, têm melhor aparência e são várias vezes mais rápidos. O complemento integrado de inspeção de cena de realidade virtual melhorou significativamente a interface do usuário e a mecânica de locomoção para ajudar a evitar enjoos. Existem novas opções para isso na parte inferior da guia de navegação em Preferências e novas opções na barra lateral. Todo o fluxo de trabalho dos ativos foi melhorado com a introdução de dados vinculados compactados. Os blocos de dados que foram importados como links compactados não podem ser editados até serem descompactados. A diferença entre dados vinculados compactados e vinculados regulares é que eles não dependem de nenhuma biblioteca externa, evitando duplicações desnecessárias. Isso é realmente útil para a biblioteca Essentials, por exemplo, para que vários grupos de nós importados em momentos diferentes possam compartilhar os mesmos subgrupos subjacentes. Os arquivos do Blender agora podem armazenar blocos de dados maiores que 2 GB, o que torna possível armazenar malhas com centenas de milhões de vértices, embora seu computador provavelmente tenha dificuldades com isso se você tentar. Além disso, os nomes dos blocos de dados agora podem ser mais longos e os arquivos combinados são compactados por padrão. Mais variáveis de caminho foram introduzidas, como nome da cena, nome da câmera e diretório atual, para que você possa dividir suas renderizações em diferentes caminhos de arquivo com muito mais facilidade. O importador OBJ lida melhor com colisões de nomes agora, e o exportador tem uma opção de aplicação de transformações para exportar objetos no espaço local. O tratamento de dados de curvas também foi melhorado para suportar curvas Bezier e NURBS mais complexas. Para FBX, o importador ser dramaticamente mais rápido que era experimental no 4.5 agora é o padrão. Ele também lida um pouco melhor com colisões de nomes e ações importadas agora. O importador e exportador de USD agora importa corretamente as curvas NURBS. Agora você pode importar atributos de nuvem de pontos de arquivos de Alembic. E os arquivos colada DAI não são mais suportados pelo Blender, pois o formato foi abandonado há 6 anos. Essa mudança aparentemente removeu 21.500 linhas de código personalizado, sem contar o código colada real. Ele reduziu o arquivo RZ do Blender em 4,5 MB e economizou 95 MB em cada instalação. Há muito o que discutir na seção UI, mas vamos começar com a tela inicial. As opções do arquivo iniciar agora têm ícones legais e há um novo arquivo iniciar para Storyboard, que usa as atualizações do sequenciador de vídeo para permitir que você comece a desenhar e ajustar tiras de cena em um layout. O tema geral foi um pouco polido e os painéis agora têm um contorno nítido. Mas também editar temas personalizados agora é significativamente mais fácil, graças aos editores que agora compartilham controles comuns para coisas como cor do painel, cor do quadro-chave, cor da guia e assim por diante. Muitas configurações de tema redundantes ou inúteis foram removidas e muitas cores codificadas agora podem ser tematizadas, como para widgets de curva. As áreas que estão transbordando agora têm um belo efeito de esmaecimento para mostrar que podem ser roladas. O menu de contexto do espaço de trabalho agora tem a opção de excluir outros espaços de trabalho se você quiser manter apenas um deles. Mas tome cuidado com isso, pois não desfaz. Os editores agora têm dicas de ferramentas mais descritivas. O Windows agora tem um pouco mais de preenchimento e o efeito de divisão agora tem boas transições. Janelas temporárias como as preferências agora lembram seu tamanho e posição anteriores. O editor de preferências agora pode ser opcionalmente aberto em tela inteira em vez de em uma nova janela. Definir o idioma da interface do usuário como automático agora funciona para menus chineses simplificados e tradicionais, que agora permanecem abertos, a menos que você clique fora deles, e isso evita que desapareçam enquanto você ainda os usa. Mas se você achar isso lento, você sempre pode ativar o comportamento antigo em preferências e ele será encerrado quando o mouse sair. Os editores agora podem mostrar alças e entradas numéricas, sempre podem mostrar suas setas, o que é um passo para fazer o Blender funcionar melhor com entrada por toque. A opção de ativar o menu circular de alternância de região, que permite alternar qualquer região com a tecla N em vez de apenas a barra lateral, agora é uma opção normal nas preferências do usuário. No contorno, quando você desloca, arrasta e solta para criar um pai, ele preserva a transformação para que os objetos não saltem. O destaque do item selecionado agora é arredondado e também tem um contorno nítido, e estou muito grato por isso. As teclas de atalho numéricas para isolar coleções agora só funcionam no Outliner, então você não as usará acidentalmente na visualização 3D.
O filtro da aba Editor de Propriedades agora possui ícones e pode ser acessado por esta pequena seta suspensa. Agora você pode alterar a cena ativa e a camada que tive viu no próprio editor de propriedades. As dicas de fontes agora mostram esta bela visualização grande. Os rótulos dos itens vinculados não editáveis agora estão esmaecidos. Os ícones de bloqueio e desbloqueio agora são ligeiramente diferentes e resultam em menos pulos quando você clica neles. Em todos os editores de animação, o Playad tem um novo formato e finalmente se alinha perfeitamente com os quadros-chave na visualização 3D. O cursor 3D agora possui pontas coloridas para mostrar qual eixo é qual. As barras laterais agora podem mostrar apenas as guias para quando você deseja acesso fácil às suas ferramentas, mas sem que os menus atrapalhem. Além disso, as guias agora são desenhadas à medida que as pílulas e os painéis são recolhidos com um pouco mais de elegância. A triagem completa de uma área com as distrações removidas agora é chamada de modo foco e se você nunca usou antes, é incrível. E a tecla de atalho é controlar espaço alternativo. Adicionar uma imagem como vazia agora está no menu Adicionar imagem, em vez de no menu Adicionar vazio. Quando se trata de organizar objetos, agora você pode mover e copiar itens para coleções específicas diretamente no menu de pesquisa. As informações sobre operadores modais, como os números a mover, girar ou dimensionar um objeto, agora são exibidas bem no centro do cabeçalho. Ao transformar a alternância de sobreposições, agora afeta a visibilidade do eixo de restrição, de modo que isso não atrapalha a sobreposição de visualização do material. As esferas de visualização HDR agora são chamadas de esferas de referência. A cor de sobreposição de composição para câmeras agora é por câmera, em vez de uma preferência global. Junto com esta imagem de referência, os planos de fundo e as câmeras agora usam o tipo de ajuste por padrão. O design dos nós é um pouco mais plano agora, com um contorno nítido e uma sombra menos forte. Seus cabeçalhos também podem ficar mais coloridos. Os nós recolhidos são desenhados como um retângulo em vez de uma forma de pílula, o que é ótimo para os realmente robustos. Para desenvolvedores, as dicas de ferramentas nos nós agora mostram seu nome de Python, o que pode ser útil. E nos sockets as dicas para todos agora são muito mais descritivas. Agora existem ferramentas na barra de ferramentas para silenciar links e adicionar redirecionamentos. Os grupos de nós agora são desenhados sem ícones em seus cabeçalhos, em vez disso, como uma pilha de nós. Agora também é possível acessá-los com um duplo clique e sair deles com um duplo clique no espaço vazio ou clicando na localização atual. Essas trilhas de navegação agora também indicam se um grupo de nós está vinculado ou compactado. Os nós agora podem ser trocados por Shift-S, que era um antigo comando do Wrangler de nó que agora está no Blender por padrão. Além disso, múltiplas entradas de grupo agora podem ser combinadas com Ctrl+J ao selecionar uma entrada ou saída de grupo. As propriedades do grupo agora são mostradas na guia nó da barra lateral, então você não precisa ficar alternando para a guia do grupo. Os subtipos da árvore de nós agora possuem ícones. A pesquisa no editor de nós agora suporta a pesquisa de nós que possuem referências a strings, blocos de dados e entradas de grupos específicos, o que deve tornar o trabalho com gráficos realmente grandes muito mais fácil. Agora você pode adicionar mais itens aos nós de comutação com o botão de adição e o menu nó de comutação tem uma saída booleana para cada item que indica se ele foi escolhido ou não. Os menus de adição de todos os diferentes editores de nós foram reorganizados para serem mais consistentes. Ao fazer entradas de grupo, você pode optar por ocultar o rótulo para que a entrada seja mais ampla. E há um novo nó chamado Enable Output que permite ativar ou desativar as saídas dependendo de alguma entrada. No editor de imagens, o modo máscara agora possui uma barra de ferramentas. Mensagens de erro importantes agora são um pouco mais pesadas. O editor de clipe de filme para rastreamento de câmera agora possui um painel de sobreposições e as cores de rastreamento agora usam as cores dos eixos X e Y do tema. A lupa para pesquisa foi invertida para ser consistente com Mac, Linux e, às vezes, Windows. E os cursores do mouse personalizados agora têm anti-alias no Linux Vaillant. E o cursor do mouse time não é mais um bloco pixelado no Windows e Linux. O suporte para Macs Intel e máquinas Big Endian foram removidos nesta versão, assim como o suporte para GPUs de 2014 ou anterior. GPUs mais antigas provavelmente ainda podem rodar o Blender, mas não serão oficialmente suportadas pelos desenvolvedores porque perseguir bugs em hardware antigo estava ocupando muito tempo. Esteja ciente também de que há muitas alterações importantes na API Python. Então não espere que todos os seus complementos funcionem com o Blender 5.0 imediatamente. E se você é um desenvolvedor de complementos, verifique definitivamente as notas de lançamento para ver como seu complemento pode se tornar compatível. E isso junto com centenas de correções de bugs e outras pequenas melhorias é o que há de novo no Blender 5.0. Baixe hoje mesmo no blender.org e não se esqueça de apoiar o fundo de desenvolvimento enquanto estiver lá para ajudar a tornar as atualizações futuras ainda melhores. Sou Jonathan Lampel de Cookie.com. Muito obrigado por assistir. Tenha um ótimo resto de dia e uma feliz blend.